Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso programa Aria. Eu sou Ricardo Kerr e hoje vamos falar de um tema crucial: governança e segurança de dados pessoais, além de como prevenir roubo e sequestro de dados. Bom, olá pessoal, eu também estou muito feliz de estar com vocês, Ricardo e aqueles que nos assistem aqui. Eu sou a Gladys Schwerer, sejam bem-vindos a esse programa e eu estou muito animada para explorar de fato esse tópico, como o Ricardo comentou, que é extremamente importante para as organizações. Bora lá! Boa. Gladys, então vamos começar do básico. Por que a governança de dados é tão importante nas empresas hoje? O que você pode falar para a gente de sua experiência? Maravilha, Ricardo. Acho que essa primeira pergunta é a pergunta inicial e introdutória, mas relevantíssima nesse ecossistema que a gente está vivendo hoje, com inúmeros casos de vazamento de dados, com muitas brechas nas organizações e, sem dúvida nenhuma, essa pauta, né, ela vem cada vez mais forte para proteger dados pessoais, proteger os dados das companhias. Vale dizer, Ricardo, que existe uma série de empresas aí que surgem ou que surgiram e assim por diante, que fazem e que fizeram, né, essa pauta da segurança de dados ou a governança de dados extremamente relevante. Isso é muito bom para o mercado de forma, chamar assim, né, mercadológica, mas ao mesmo tempo surgem inúmeras ferramentas também que por vezes não garantem a segurança real da governança de dados. Então, esse é um ponto importante para que as companhias possam entender que não é qualquer ferramenta, não é qualquer pessoa que pode fazer a gestão ou a governança desses dados, e também não é qualquer usuário, vamos chamar assim, que pode manusear, manipular esses dados. Então, muito cuidado ao contratar ou potencialmente entrar nesse assunto simplesmente porque acha que tem que ter uma proteção dos seus dados pessoais, dos dados pessoais dos seus colaboradores, dos dados da companhia, assim por diante. Então, de largada, eu digo isso para você porque já vimos aí inúmeras ferramentas não funcionando, não protegendo e não trazendo a governança real dos dados das companhias, tá? Só de largada para a gente falar sobre isso. Boa, tem razão, Gladys. Todo mundo tem que se preocupar um pouco, porque o dado, né, da empresa é um ativo importantíssimo, faz parte da estratégia dos negócios muitas vezes. Mas aí pensando numa governança, né, com grandes desafios que as empresas têm, às vezes escolher um parceiro ou uma empresa, né, que não é 100% adequada à necessidade do negócio. Então, o que você poderia dizer para a gente em relação aos principais componentes de uma boa governança? Perfeito. Vamos destacar que é o seguinte, né? Hoje a gente tem ali alguns pilares da governança corporativa, que é um instrumento, né? De novo, um instrumento de gestão das organizações para trazer transparência. E o próprio Instituto de Governança Corporativa, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, traz ali alguns fundamentos muito relevantes. Um deles, por exemplo, é a transparência, por exemplo, né? O accountability, que a gente chama. Ou um outro elemento que é a parte não da simplicidade, mas de transformar algo que é bastante complexo em algo que seja realmente relevante para aquela organização. E outros elementos. Só que quando a gente olha, quando a gente trata governança e dados, né, são duas coisas distintas, são duas coisas diferentes, que quando juntas, né, quando consolidadas, elas têm um papel extremamente importante, porque afinal de contas, você, eu, Ricardo, e todas as pessoas que estão ouvindo a gente aqui e assistindo a gente, trabalham com algum tipo de dado. E se dentro de uma companhia que tem dados sensíveis, que tem dados relevantes, dados financeiros, dados estratégicos, enfim, dados de pessoas, isso se torna ainda mais necessário no âmbito de ter ferramentas tecnológicas e essa governança de dados, com papéis e responsabilidades de pessoas e profissionais que acessam essas informações. Quando eu tenho isso bem definido, quando eu tenho essa estratégia bem definida, aonde que o Ricardo vai acessar, quem vai acessar, a Gladys vai fazer o quê, vai ter acesso ao quê, essa estruturação fica mais transparente e mais objetiva, mais pragmática, para que a organização possa fazer a gestão disso posteriormente. Perfeito, perfeitíssimo, Vlad. Mas aí a gente pensa, a gente está falando dentro da organização, mas vamos lembrar que
as pessoas, né, independente da estação de trabalho que usem, elas podem usar um computador, né, pessoal para trabalhar e vice-versa. E aí você está sujeito àquela famosa engenharia social. A pessoa mesmo, né, sendo preocupada com o trabalho, ela usa o mesmo equipamento e acessa diversos sites, ela está sujeita a ter o WhatsApp web aberto, ela está sujeita a ver um link, um anúncio muito entusiasta de uma promoção, relâmpago, clique aqui agora, você é o último, né? E fica aquela questão, a Não gente fique de sabe que é um fora. tema, não fique de fora, não perca essa oportunidade de me cadastre-se agora, né, cupom, e você vê que as pessoas, ainda assim, por ser um tema batido, elas correm e clicam, elas correm e fazem cadastro, elas vão em sites, né, que não são seguros, apesar de não terem o hábito de olhar lá em cima o cadeadinho, para quem não conhece, tem um cadeado lá no browser que diz se o site é seguro, se é um site confiável, e aí a gente vê várias questões, né, de técnicas de phishing acontecendo, que é pescar uma pessoa, né, algumas coisas que exploram a confiança da pessoa e a falta de conhecimento em algum produto novo e alguma coisa, e pensando fora da caixa da instituição, né, do mundo corporativo, o que você pode falar em relação a engenharia social, sequestro de dados, roubo de dados, né, pessoais ou sensíveis, né, que é mais importante ainda, né, que Perfeito. pode ser usado em relação, né, contra a pessoa ou exposição das pessoas aí que a gente escuta. Perfeito, Ricardo. Excelente colocação. E esse é um outro ponto que é muito sensível para nós, né? É uma ferida aberta, porque hoje saiu recentemente uma pesquisa que diz que o brasileiro em si já é um dos maiores utilizadores de tela, né? De tela, quando eu Eu não digo sabia. celular, Nossa, e a média do brasileiro, ano passado, era de 95 minutos de tela correndo, né? sim, Vendo redes entendi. sociais, etc. E esse ano foi para 110 minutos, ou seja, Nossa. teve um aumento aí significativo do tempo de tela. E, gente, internet, celular, enfim, aqui dentro tem tecnologias que avaliam o seu comportamento de compra, avaliam o seu comportamento de redes sociais, aquilo que você gosta de assistir, que não gosta de assistir, enfim. E para quem é muito vulnerável, é muito fácil cair num phishing, por exemplo. Phishing, né, que a gente fala que é uma pescada, né? Ou seja, você tem X pontos no programa XPTO, do banco XPTO, clique aqui no link para pegar os seus pontos. Enfim, naquela época que o Bacen falou, dinheiro perdido, tal, você tem um dinheiro perdido, acesse o link do Bacen. Claro que vários oportunistas, né, aproveitaram a oportunidade para criar links falsos, para criar e acessar celulares. E aí gerou uma série de problemas de Nossa. cibersegurança. Quem se lembra disso pode dizer, meu sogro, por exemplo, recebeu lá uma mensagem dizendo, você tem R$3.500 com dinheiro parado no banco, no Bacen. Clique aqui no link agora para ver como resgatar esse valor, né? Claro que quase que a primeira coisa que ele fez foi clicar no link, né? Então, tudo a ver que tudo isso são phishing, são literalmente elementos para pescar você. E olha que interessante, né? Agora eu quero ser mais pragmática. Quando a gente está trazendo essas pautas aqui no programa da TV Humana, é justamente para que você que assiste esse programa não caia nesses assuntos. O que significa isso? Significa que a gente está educando vocês, aculturando vocês, pela Sim. nossa experiência e pela nossa jornada, né, Ricardo? Porque o Ricardo trabalha com tecnologia, trabalha há anos com tecnologia, eu também, né, com tecnologias que são mais para negócios e assim por diante. E o Ricardo já trabalha com tecnologia dentro de um negócio, né? Então são até visões Perfeito. diferentes. Mas é importante que as pessoas conheçam, e isso é muito legal, e esse é o propósito também da TV Humana, né? Trazer a cultura, trazer educação e trazer, óbvio, né, novidades, tendências, claro, mas isso é um papel muito importante, inclusive de impacto social. Então eu quero deixar essa mensagem também para vocês que vão nos assistir ou que eventualmente no futuro aí, né, vão assistir a TV Humana, que é exatamente esse é o propósito. A gente está falando de tecnologias que às vezes vocês podem não estar entendendo agora, mas certamente já sofreram algum tipo de
algum tipo de phishing nesse sentido, algum ataque cibernético, alguém eventualmente já te ligou no celular, eu sou sua filha, me socorre aqui, não sei o quê, né? E agora, com essas novas ferramentas de inteligência artificial, Ricardo, a gente hoje sabe que dá para clonar a voz, dá para clonar várias coisas, né? Então, temos que ter um cuidado específico. E como é que eu me protejo disso, Ricardo? Como é que a gente faz essa proteção quando a gente está falando de pessoa física, né? CPF. Cara, é simples. Cria um código com seus filhos, cria uma palavra-chave com seus filhos, com a sua esposa, enfim. Para que quando ela acionar esse gatilho, você saber que não é ela, né? Não é ela que está falando, não é ela que. Então, assim, são coisas que você pode se proteger no dia a dia e que eventualmente você nem pensa nisso. Não, vou criar um código para falar com. Não. Mas eventualmente, numa situação estranha, né, que não é uma situação comum, você pode fazer esse combinado. Isso é prático, isso é pragmático. Boa, perfeito, Gladys. Esse combinado, tá, para quem está acostumado com o dia a dia de acesso a contas eletrônicas, a banco ou algum site, seria como um fator de dupla autenticação. Exato. Você recebe, às vezes, aquele SMS, aquele token, né, dizendo, bota o teu código aqui, ou abre aquele programinha de código para acessar um site. Então, você tem um combinado com as pessoas próximas de você, se você vai passar muito tempo fora, na rua, vai fazer uma viagem, e estão monitorando, né, teu dia a dia, seu cotidiano. Então, esse sequestro relâmpago aí, que na verdade é só uma nuvem de sinal onde você não tem disponibilidade para conversar ou conectar com alguém, as pessoas vão fazer isso, vão ser, né, invasivas a ponto de dizer, estou com a tua filha, tente ligar para ela, você não vai conseguir, ou então clona a voz, como a Gladys falou, está muito fácil fazer isso junto com a inteligência artificial, mas, cara, as pessoas têm que ter essa preocupação. Eu tive um caso recente aqui que a minha esposa teve o celular furtado, tá? Não foi um assalto, foi um furto, e aí a gente teve a preocupação de ver, vamos fazer um reset da senha e cancelar a conta, zerar os dados e por aí vai. Porém, qual era o fator de autenticação, né, para resgatar os dados? Era um outro celular que estava desligado e desativado. Então, como é que eu resgato uma conta onde o outro cara que valida está desligado, desativado? Então, a gente deu um rolê muito grande, entrou em contato com a Google e conseguiu usar o meu telefone, que estava no cadastro dela como segundo plano, e aí pelo meu telefone eu consegui retomar os dados, mas a gente tinha perdido o Gmail, tinha perdido acesso a várias coisas durante alguns minutos, não chegava nem a ser horas, mas é o tempo suficiente para um artista do crime, né, fazer um estrago muito grande. E como a Gladys também falou, você recebe uma notificação, resgate aqui, seus 3.500, né, estão parados no Bacen. Então, outro tipo de sequestro de dados é um carinha chamado ransomware. Ele meio que trava a tua tela e diz uma notificação, mande $100 para essa conta ou reais, né, em Pix, e você não consegue destravar sua tela, você reinicia o computador, bota o HD em outra máquina para quem tem uma habilidade, ou chama um técnico para, né, tentar ajudar. Então, esse é um tipo de sequestro, na verdade, onde os seus dados ficam numa ilha, que é o seu próprio computador na tua frente, e você não tem ação nenhuma. Então, você é refém. E muitas vezes você tenta apagar isso e não adianta nada, porque o cara lançou uma ideia de que vai reverter a situação, você pagando, e na verdade ele nem retorna, ele só espera ver se caiu na conta, se deu certo, deu, se não deu certo, sinto muito. Então é importante também as pessoas se preocuparem em relação ao backup dos seus dados, aonde estão salvos, se é possível recuperar de forma fácil, né? Ou se você depende de um especialista para isso. Então, não somente você se defender de qualquer ataque, né, de phishing ou qualquer ataque de engenharia social ou de qualquer link malicioso que você receba, pense que os seus dados têm que estar em algum outro lugar seguro. Antigamente usava-se muito pendrive, hoje está tudo na nuvem. Porém, ainda assim, é muito importante você se preocupar, que deu tudo errado. Aonde que eu recupero a minha informação, minhas fotos, meus documentos, porque as pessoas tiram fotos, documentos para abrir contas digitais. Então, sim, se preocupem com a segurança dos seus dados. Então, como a Gladys falou, é uma iniciativa nossa da TV Humana abrir os olhos para vocês em vários momentos que a gente vive e que a tecnologia, na figura da inteligência artificial, vai facilitar esse tipo de abordagem, esse tipo de crime cibernético, tá, pessoal? Muito, 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 muito. Bom, e vamos falar então de sequestro de dados, né? Já que a gente está trabalhando sobre esses aspectos também, que tem a ver com o nosso tema central, que é a governança corporativa. Quando a gente está num ambiente que não tem nenhum tipo de segurança,
da informação, não tem travas, não tem alçadas de aprovação, não tem antivírus na máquina, enfim, isso já mostra um ambiente muito, muito, muito inseguro para tratar vários aspectos de informação. Então, minha dica aqui para você que trabalha nesse tipo de ambiente que é tudo muito, né, sem segurança, sem nenhum tipo de abordagem de segurança da informação, comece a olhar isso com bons olhos, né? É investimento? Não, não é só um investimento, não é gasto, né? É um investimento, na verdade. Porque aí você vai poder proteger seus dados, proteger suas informações e, mais do que isso, proteger a tua reputação. Porque grandes empresas que tiveram vazamento de dados tiveram a reputação manchada, né? Os clientes não conseguem confiar mais, por exemplo, em compras pelo celular ou compras pela internet. Afinal de contas, hoje o usuário, querendo ou não, ele está um pouco mais educado em termos de usabilidade, né? De informações acerca da utilização da internet, de dados na internet, e assim por diante. Então, ele vai só fornecer dados para aquilo que realmente ele entende que tem valor, se é um site, se é uma plataforma, se é um app e assim por diante, né? Tirando aquilo que é regulatório, por exemplo, bancos, que eu preciso realmente, por força de regulação, ou fornecer os meus dados, as minhas informações pessoais, os demais, eles vão capturar os seus dados, talvez o telefone, o e-mail, o nome, o LinkedIn, o Instagram, etc., e vão fazer alguma coisa nesse sentido. Vão fazer alguma utilização dessa base de dados. Só que se você estiver preparado realmente, tanto a companhia, a empresa, como você, como pessoa física, isso vai ser bastante importante para a sua própria proteção de dados, né? Sim, perfeito, perfeito, Gladys. As pessoas têm que lembrar que existe, né, a LGPD, que ajuda a gente, né, a se preocupar com esses dados, né, tem as regulamentações que são impostas para as empresas de forma, né, direta. Então, hoje, se você não sabe, é possível você entrar em contato com uma empresa que você fez um cadastro e pedir a deleção desses seus dados. Então, se você recebe market share, recebe alguma mensagem de promoção, você tem o direito, por lei, tá, de pedir a exclusão disso. Existe também um serviço na Anatel, se eu não me engano, né, de muitas ligações, que você pode bloquear essas ligações de alguma forma. O seu próprio aparelho celular também tem, né, a questão de definir um número como phishing ou como spam. Então, você tem essas preocupações e algumas ferramentas de fácil acesso. Não é, às vezes você não vai nem investir custo, né, como a Gladys falou, investir não é investir, é se precaver. Mas às vezes a questão de investimento é só tempo. Parar para ler um tema, parar para ver o seu celular, como é que você bloqueia isso, parar para ler a lei ou o site, se o site realmente dá a possibilidade de você entrar em contato e pedir a deleção dos seus dados para que não seja incomodado, ou se for um site ou uma empresa, né, que, como a Gladys falou, teve algum tipo de vazamento, entre em contato com ela imediatamente, peça para remover seus dados de lá, já que você não confia mais nela e que, porventura, até então confiava antes desse evento. Então, é importantíssimo a gente se preocupar com isso sempre, sempre, sempre. É a sua reputação, é a reputação da empresa que você trabalha às vezes, né, que você representa a marca muitas vezes. Então, você é a extensão, né, em algum momento, e é o espelho, né, do que a gente vive. Perfeito, Ricardo. E falando da parte regulatória, como você comentou, há um arcabouço regulatório muito forte da parte europeia, vamos chamar assim, que é a própria GDPR, né? E, baseado na GDPR, vem a LGPD, que é a nossa regulação, né? Então, explica um pouquinho para a gente, Ricardo, como é que funciona, você também tem certa experiência nesse tema, como é que funcionam essas regras da LGPD, enfim, como é que surgiu tudo isso? Tá. A LGPD, nós temos que entrar em consideração que ela é uma cópia da GDPR, cópia no sentido, né, de base. Então, a lei da Europa, né, a lei europeia, ela visa tanto a questão de segurança de dados pessoais. O que são dados pessoais? São os dados da pessoa física, como você é, aonde você mora, onde você reside, qual o seu tipo, qual sua ação partidária, se não me engano, né, tipo, se você é religioso, se você é partidário, e também tem os dados sensíveis, que são seus documentos, seu RG, seu CPF, se você tem filhos, se você é casado. Então, com base na GDPR, a LGPD foi criada e tenta
mitigar essas informações de forma que o responsável, a empresa que armazena esses dados, no caso do Brasil, ela tenha vários níveis de acesso e regulamentações, onde existe uma figura chamada DPO, que é o Data Protection Owner, que ele tem como ele é o guardião dentro da empresa do tipo de acesso e de veiculação desses dados de forma segura, de forma consistente, rastreável e aplicando a governança, níveis de acesso para que as informações não sejam, né, facilmente acessadas por pessoas que não têm isso. E em alguns momentos, se existem bancos de dados com vários níveis de informações pessoais e sensíveis, existe um cenário também que a LGPD fala de anonimação dos dados. O que isso quer dizer? Quer dizer que a anonimação de dados é um atendente de um contact center, por exemplo, que você entra em contato, quer tirar uma dúvida ou precisa prestar um serviço, e esse atendente não tem acesso ao seu CPF, a não ser que faça parte de um acesso, ela não tem acesso ao seu endereço. Então, os dados existem no banco de dados, porém, a pessoa que está interagindo com você vê lá, vamos dizer, desmaecido, né, ou obscuro, no sentido de não disponível. Então, os dados estão lá, mas são anonimizados. Isso quer dizer que os dados não são disponíveis para aquele perfil de pessoa naquele nível de atividade. Então, tanto a GDPR quanto a LGPD, né, elas visam a segurança do dado, o acesso ao dado, a privacidade, né, da pessoa, né, da pessoa humana, e existe a figura em toda empresa que salva seu dado, que é o DPO, e ele é responsabilizado dentro da hierarquia para, né, manter a regulamentação da LGPD em dia. Perfeito, perfeito. Muito cuidado, né? Em furtar lá o seu CPF na nota, CPF na farmácia, CPF no A farmácia é clássico, né? supermercado. Por favor, seu CPF antes de digitar aqui a compra. Não, tio, hoje eu não quero botar CPF. Hoje não quero, obrigada. Hoje não. Ah, boa. Cuide dos seus dados. Muito bom, Ricardo. Então, caminhando aqui um pouquinho mais para o final do nosso programa, né? Falando de governança, a gente tem mais 2 assuntos aqui para tratar, e eles são também muito, muito relevantes, que é, baseado em tudo isso que a gente falou, né, na parte de vazamento de dados, phishing, dentro de uma corporação, dentro de uma organização, você tem mecanismos de proteção, e isso, claro, vai desde a implantação de ferramentas, cursos, treinamentos, né, para as pessoas, para que elas possam ter cuidado com os dados que estão ali sendo movimentados por elas, seja em planilhas, em RPs e assim por diante. Só que, se eventualmente surge um problema, né, você tem aquilo que a gente chama de resposta a incidentes. Como que a organização vai responder a um eventual incidente como um ransomware, roubo de dados, um phishing que eventualmente impactou a companhia como um todo e não só um único colaborador ou, enfim, um programa, um software, alguma coisa nesse sentido. Então, né, Ricardo, acho que você pode comentar bem sobre isso, porque existem procedimentos para isso. Sim. Existem, Gladys. O que acontece? Existe uma área, normalmente, dentro de uma empresa chamada NOC, né, ou área de resposta a incidentes, onde o incidente pode ser causado em uma estação de trabalho, vamos colocar assim, o seu computador para uma empresa é um ativo, né, uma estação de trabalho, é um ponto de atendimento, e esse computador é monitorado pela rede. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir do momento que você loga na sua estação, tudo que você faz, ele é rastreado, tudo que você navega na internet, dependendo da autenticação que você faz, também é rastreada. Então, se tiver algum acesso indevido, seja da tua parte, ou seu computador de forma desassistida, ou seja, você não percebe, mas dependendo da página que você entrou, tem um sisteminha que roda lá para, por exemplo, aparecer anúncios. Isso você não tem controle. Então, um adware, um anúncio, pode estar rodando de forma maliciosa e dar um alarme para a área de segurança ou para a área de resposta a incidentes, dizendo, olha, aquela estação lá do Ricardo, eles estão num site, o site é até seguro, porém tem um cenário, né, de anomalia, vamos dizer assim. Então, essa área de resposta a incidentes gera um alarme para um time de atendimento, esse alarme ele vai para um outro time, né, para verificar a estação do Ricardo, verificar os logs de eventos, e a partir daí eles tomam alguma ação de contenção ou erradicação da ameaça. Isso está falando de uma pessoa. Mas você imagina uma instituição inteira que em algum momento recebe um ataque externo e aí, por questões de segurança, não digo nem que a empresa é desprotegida, mas todo dia são lançados centenas, dezenas de vírus aí, ou milhares,
e que não dá tempo de você corrigir a sua empresa de um dia para outro, ou, né, aplicar uma correção massiva para 500, 5.000, 20.000 equipamentos, né? E nessa hora a rede fica possivelmente vulnerável, e esses times que ficam monitorando, fazem contenção, erradicação, recuperação de dados, tem toda uma série de procedimentos para monitorar, acompanhar, entrar em contato, ou até mesmo, né, desativar momentaneamente a rede, ou botar numa segmentação de rede, que a gente fala de VLAN, ou seja, uma rede, né, paralela, para poder tratar o caso de forma isolada, até para não espalhar para a sua rede. Porque hoje a gente fala de internet, mas antigamente as redes funcionavam de prédio em prédio. Então, vamos pensar que hoje você está numa nuvem complexa, onde você fala com o Japão, China, Europa, Malásia, Indonésia, qualquer região do Brasil. Então, é difícil hoje se você segmentar uma rede. Então, já que todo mundo fala, a ideia é ter uma segunda rede, uma VLAN, para ser uma rede segura, até tratar esse caso em relação ao ataque, seja massivo ou seja isolado, e todos esses times seguem rigorosos padrões internacionais, tá, para erradicar e restabelecer o serviço o mais rápido possível. Perfeito, até exatamente isso que eu falar, até para deixar rodando a operação, né, e não perder informações ou qualquer outra coisa. Isso é muito legal, porque isso cria os nós, né, que a gente chama, né, dentro da tecnologia, de que você vai amarrando as coisas, vai identificando, né, aonde você vai colocar teu ambiente de produção, o ambiente de qualidade, o ambiente de teste, e assim por diante. Galera, eu acho Boa. que a gente está caminhando aqui para o final, e aí uma última palavra aqui, que é o futuro da segurança de dados, Ricardo. Pô, boa. Eu já ia emendar esse assunto, mas falei, deixa eu dar uma pausazinha aqui para Boa. respirar, que eu estava falando muito. Tá, o Não, que acontece na segurança de dados? Vamos pensar que hoje a gente falou bastante de segurança e um pouco de inteligência artificial em relação à segurança de dados. Hoje, o que acontece fortemente? É possível que a gente use a inteligência artificial para ficar monitorando sistemas, né, de anomalia em relação a redes e sistemas de phishing em relação ao seu cliente, em relação ao seu usuário do dia a dia. Então, qual é o futuro, né, da segurança de dados? A gente usarmos sistemas inteligentes para monitorar a complexidade dos ataques e também o comportamento, né, que foi alterado por esse momento. Então, é muito importante a gente lembrar que a segurança de dados começa com a gente, mas que existe todo um background tecnológico, todo um background de tecnologia que tem que nos ajudar a manter essa estabilidade. Opa, acho que a Gladys caiu, pessoal. Vamos esperar um minutinho ela voltar. Só um instantinho. Então, existem inúmeras coisas para continuarmos. Opa. Boa. Voltei. Opa! Meu Relaxa, não. Deixa eu repetir aqui, a gente faz um corte depois com o Francisco. legal. Deixa eu voltar aqui. Tá, então vamos lá. Então, respondendo, Gladys, essa questão, cara, segurança de dados. Vamos falar do futuro em relação a isso. Tá, então olhando para o futuro, a gente tem tendências, né, de segurança emergindo aí todos os dias. Hoje, por exemplo, a inteligência artificial, ela pode ficar monitorando o comportamento do usuário, assim como as redes sociais monitoram, né, o comportamento das pessoas, oferecendo novos links, novos produtos, novos séries, né, que você tem um perfil que é seguido, que é monitorado. Então, da mesma forma, a segurança de dados numa empresa de tecnologia ou numa empresa de qualquer segmento, varejo, indústria, né, financeira, seja qual for, a inteligência artificial também é usada para monitorar essas anomalias, entender se é um comportamento da pessoa, entender se é um comportamento, né, de um determinado serviço, de um determinado setor, e a segurança de dados vem sempre em primeiro lugar. Então, imagine um caso de uso onde você tem um usuário que sempre loga, ou um departamento que sempre tem um fluxo de dados, e esse fluxo de dados começa a ser diferente, como por exemplo, as pessoas usam 6 aplicações todos os dias e começam a usar 10, 12, 15. Então, hoje é possível, por inteligência artificial e por algoritmos, monitorar se o comportamento dessa rede, né, em específico, está sofrendo alterações, se tem algumas demandas fora de horário, ou se algumas aplicações que não foram autorizadas e liberadas pela rede estão tentando entrar ou sair da sua máquina ou da sua rede. Então, o futuro da segurança de dados é, sim, pegar a inteligência artificial, entender o comportamento, pegar os dados históricos, ou seja, todo o embasamento para tornar preditivo, ou seja, a gente pega
o que já existiu, lança para um algoritmo, ele pensa no futuro para poder evitar que coisas que ele já aprendeu sejam tratadas de forma preditiva, sejam tratadas de forma, como é que eu vou dizer? Acho que fugiu agora. De forma a já inibir e bloquear alguns tipos de Boa. ataques, porque se a gente for pensar, tudo é cíclico. Então a gente falou agora de um tema de engenharia social. Honestamente, tem estado em baixa, mas em algum momento você vai voltar forte, seja na clonagem de voz, seja na clonagem de fala, seja na clonagem de vídeo da pessoa. Então isso é muito importante te lembrar que todos os dados que já existiram podem ser usados para prevenir o futuro, né, em relação à segurança desses mesmos dados. Excelente. E aí, só para concluir, vem a reboque a inteligência artificial, a computação quântica, para aprimorar cada vez mais e transformar a segurança da informação, porque nada fica oculto no final do dia em relação à transformação. Vamos lá, vamos pensar o seguinte: se eu tenho uma ampliação das tecnologias, consequentemente, eu tenho uma ampliação dos meus processos, uma ampliação, uma melhoria, uma inovação, e isso, por óbvio, vem a reboque tudo que tem a ver com tecnologia e segurança e governança de dados. A gente sai de uma jornada onde, lá na época, né, da industrialização, né, ou a época de tudo aquilo que tudo que acontece, né, tudo que pode ajudar na transformação, a gente passa pela era da digitalização, pela era da comunicação, pela era da digitalização, e agora a gente vem para apresentar uma era que talvez eu vou até chamar de a nova era da inteligência artificial, mas será que é só da inteligência artificial? Ou também da governança, das ferramentas de inovação, das startups, sei lá, tem tanta coisa que muda, né? Então, há 2 anos atrás, a gente estava vivendo uma pandemia com tecnologias exponenciais, como o metaverso e assim por diante. Hoje, sem pandemia ou com epidemias, né, vamos chamar assim, ou estilos de Perfeito. epidemias, problemas ambientais, problemas de chuvas e tudo mais, a gente está fazendo as coisas acontecerem, a roda está rodando, né, o carro está rodando e a gente está trocando a roda, o pneu do carro com o carro andando e vamos fazer. O futuro, Vamos gente, fazer. o futuro não é só hoje. O futuro é hoje, é amanhã, e tudo isso acontece ao mesmo tempo. Tem aquele Perfeito. filme, né? Tudo em todo lugar e no mesmo tempo, né? Acho que é isso. Assisti. Aham. E a gente precisa, felizmente ou infelizmente, isso vai da percepção que as pessoas têm, e eu gosto de dizer que eu gosto de enxergar o copo meio cheio, porque no final do dia a gente entrega, a gente é pragmático, Sim. a gente é uma entrega genuína, Perfeccionista. pragmática, perfeccionista e tudo mais. Mas está tudo Boa. bem, porque no final do dia a gente precisa evoluir, as companhias precisam entregar mais, com maior eficiência. Nós, profissionais, precisamos melhorar na nossa intelectualidade também. Então, para isso serve o programa da TV Humanas e para isso serve esse programa aqui para falar de novas tendências, tecnologia e para que você possa aprender alguma coisa. Acho que é Perfeito. isso, né, Ricardo? Não, você está certíssima. As coisas são exponenciais, estão tomando uma via de 7 faixas, digamos assim, não mais de 2, mãos de ir e vir. Então, temos que ter atenção. Eu trabalho fortemente também com experiência do cliente, e eu tenho percebido que as pessoas estão tão aceleradas que elas não têm o tempo de experimentar ou experienciar as coisas. Por mais sutis que sejam, elas não conseguem absorver o que está ao redor dela. E a inteligência artificial, ela tem que ser sentida, como ela pode te ajudar, o quanto ela pode te acelerar. Então a preocupação nossa aqui da TV Humana é passar cenários de dia a dia, cenários tecnológicos, cenários, né, de inteligência artificial, para que você perceba o mundo ao seu redor e tente se conectar a ele, porque se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai ser só mais um no meio desse oceano vasto aí, onde nada para, nada freia
seja o clima, seja a pandemia, seja o mercado, seja a sua vida. Então, é importante parar e perceber o que está ao seu redor, porque de repente você dá sentido a algo que você não prestou atenção durante muito tempo. Então, Gladys, eu só tenho a agradecer, foi um papo super informativo, tá? Eu acho que a gente conseguiu compartilhar um pouco do nosso conhecimento aqui nesse papo, e vamos seguir em frente, né? Até os próximos programas. É isso aí, gente. Tendência é que cada vez mais a gente tenha tecnologias exponenciais e a gente precisa estar na vanguarda disso. Eu sempre falo, mesmo que a gente não tenha todo o conhecimento, mesmo que a gente não tenha todo acesso possível, naquilo que é possível ser feito, naquilo que você tem de melhor, utilize aquilo para se potencializar, para aprender alguma coisa. Aprenda alguma coisa nova todos os dias. É isso que a gente queria dizer para você. Galera, Boa. muito obrigada. Ricardo, fechou. Muito obrigada pela parceria, por compartilhar comigo esse conhecimento. Obrigada para todo mundo e até o próximo programa. Valeu, pessoal. Tchau. Até mais. Mantemos seguros e informados, hein, por favor. Tchau, tchau. Boa.